Então, para o alimento de nossas almas, que é a palavra de Deus. Eu lá no início, não sei se vocês perceberam, enquanto que conseguiram achar o livro, né? Mas acontece que os irmãos voltem lá naquela carta, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Glória a Deus. Então, nós podemos, então, entrar na mensagem de hoje, que é o mesmo texto que nós lemos para a introdução do louvor lá, né? O louvor em tudo da graça, né? Agradecemos ao nosso Pai, a Jesus e ao Espírito Santo. Amém? Encontraram? 1 Tessalonicenses 5. Nós vamos ler agora o versículo 18, o mesmo versículo que nós lemos, mas eu vou ler uma outra tradução para os irmãos. Essa tradução aqui é na Nova Versão Internacional. Ela está mais apropriada para a mensagem que o Senhor Espírito Santo me trouxe. Obviamente que é o mesmo sentido, né? Mas uma tradução que tem uma outra palavrinha ali que dá um sentido maior à mensagem. Então, na tradução que eu vou ler agora, na Nova Versão Internacional, para quem tem, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Diga amém? Oremos mais uma vez? Pai, agora precisamos, Senhor, da unção do discernimento, o poder do Teu Espírito sobre a nossa mente, para discernirmos tudo aquilo que o Senhor revelou para a Tua glória nesse culto de libertação. Pois não queremos, Pai, apenas sentar e participar de um momento religioso, e sim crescer na graça e no entendimento do Teu reino, Senhor. Para que isso aconteça, nós precisamos da Tua unção, precisamos dar a liberdade ao Teu Espírito de falar em nossa mente, em nosso coração, e escrever nas tábuas dos nossos corações essa palavra. Em nome de Jesus, que não fique ninguém, Senhor, absolutamente ninguém, nem no presencial e nem também, Senhor, na rede social, sem ter o discernimento dessa mensagem, para que a verdadeira libertação aconteça em nome de Jesus. Amém, igreja? Olha de novo. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amados, geralmente eu começo dando aqui uma explicação básica, né, do contexto do versículo que eu leio. Geralmente eu faço isso sobre a mensagem, mas hoje vamos fazer diferente. Hoje eu vou estar falando primeiramente sobre o significado de uma palavra que está aí em um outro verbo, em tudo dar graças. Vamos falar de gratidão, tá? Vamos falar da palavra gratidão. E eu trouxe o significado pelo dicionário português, nosso dicionário, né? O que é, eu sei que vocês sabem o que é gratidão, mas eu vou trazer para vocês literalmente o que a ciência, né, trouxe como explicação do que é a palavra gratidão. Gratidão, vou ler para os irmãos, é a qualidade, ou seja, é a virtude de quem é grato. Olha, gratidão é a virtude, é a qualidade de quem é grato. É o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Comigo que é gratidão de novo? Gratidão é a qualidade, é a virtude de quem é grato. É o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Nós, os cristãos, costumamos dizer, e realmente é fato, que nós vivemos debaixo da graça de Deus, não é mesmo? Então vamos lá. Mas será que realmente nós sabemos o que estamos falando, nós falamos isso? É uma coisa que é até mecânica, né? Estamos debaixo da graça de Deus, aleluia, glória a Deus. Mas será que realmente você sabe o que você está falando? É mais ou menos como aquela oração do Pai Nosso, ela virou tão mecânica na boca de religioso, que eles não têm noção do que estão falando, o religioso. Ele olha lá, vamos lá de novo. Ai, não, que está no céu, se ficar seu vosso nome, perder nossos pecados ou nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Não perdoa a minha dívida, a minha ofensa, assim como eu tenho perdoado. Olha o que a pessoa fala. Sabe que ela tem noção que ela está falando do mundo espiritual? Ela está dando a liberdade, que a palavra dá poder, de Deus só perdoar conforme está perdoando. Então, está fechado. Se você não me perdoar, eu também não vou te perdoar, diz Deus. Você legalizou isso. Você vai entendendo? Então as pessoas acabam falando as coisas mecanicamente, essa questão da graça é a mesma coisa. Eu falei que vocês estão debaixo do quê, pessoal? Da graça, né? Então é uma coisa que as pessoas falam até mecanicamente. Mas você viu o que é gratidão? Gratidão é o reconhecimento, é a qualidade de quem é grato,
E é o reconhecimento de uma pessoa para alguém que prestou um benefício, prestou um auxílio, um favor. E quando nós dizemos que vivemos debaixo da graça de Deus, o significado disso tudo é simples. Você está dizendo que você está debaixo de um favor imerecido. Você sabe que graça é isso, né? Graça é um favor imerecido. Então, eu tenho que ser grato por reconhecer que esse favor existe. Você acha que você está vivo porque você merece estar vivo? Você acha que você chegou aonde você chegou, ou está caminhando, está respirando, acordou hoje por seus próprios méritos? Não. Ele creio que ninguém tem essa ousadia, né, Márcio? Né? Amém ou amém? Estamos sozinhos, né? Os irmãos estão ligados aí? Então vamos lá. Estar debaixo da graça literalmente significa que você está debaixo de algo que você não merece. Você está vivendo de um favor. Diga amém? Então, quando você diz que estou debaixo da graça, realmente você está debaixo de um favor imerecido que Deus deu para a sua salvação, a salvação da vossa alma. Porque você, infelizmente, como eu, como homem natural que nascemos debaixo de um pecado. Somos oriundos de um casal que pecou e traiu a Deus, que foi afastado de Deus, foi expulso da presença de Deus. Então, todo ser humano que nasce depois daquele casal, que são todos, estão debaixo do pecado, estão debaixo da ira de Deus. Porém, Deus, em Romanos, se não me engano, capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: assim como o pecado entrou no mundo por causa de um homem e a morte passou a reinar sobre os homens, que é o pecado, né? E a morte veio a todos os homens. Então, foi necessário, por uma questão de justiça, que o pecado saísse do mundo, a morte saísse do homem, através de um homem também. Mas quem será esse homem? Quem é que pode? Quem? Não tem ninguém. Então, Deus falou: eu vou descer. Eu vou me tornar carne, eu vou ser um deles. E vou pagar o preço que eles não têm, pagar uma dívida que eles não poderiam pagar de forma alguma. Porque eles não têm estrutura, não têm condições, vão todos nascer debaixo dessa sentença do pecado e precisam ser libertos. Amém, meu amigo? Então Deus veio para isso. Veio para desfazer as obras do diabo, veio para dar uma visão espiritual do reino dele, veio para dizer o seguinte: olha, gente, não se apegue a esse lugar, que eu vou destruir esse lugar. Esse lugar está contaminado, não se apeguem a ele. Aliás, desapeguem dele, porque breve eu volto e quando eu voltar para levar todos vocês comigo. Amém? Esse lugar vai ser extirpado no mundo, não vai existir mais. É a palavra de Deus, 2 Pedro capítulo 3, e várias outras passagens. Mateus 24, tantas outras, mas enfim. Vamos voltar à questão da graça, que Paulo aqui escreveu essa carta. Em tudo da graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, amados, para que nós entendamos que momento nós estamos vivendo, nós temos que entender o seguinte: estamos respirando. Aí você tem que voltar lá no Velho Testamento e lembrar que lá atrás foi dito que todo ser que tem vida, todo ser que respira, louve ao Senhor. Por quê? Porque Deus está deixando você por um favor imerecido. Você está respirando por causa da graça de Deus sobre a tua vida. Diga amém? Então, esse é o detalhe. O resto é religiosidade. Então, amados, por mais que nós não entendamos, temos que entender o momento, a circunstância que você esteja vivendo. Você tem sim, em tudo a graça, você está debaixo de uma graça, está debaixo de um favor, e não há de forma alguma nada que aconteça na sua vida que não esteja sob o governo de Deus. E outra, nada acontece, maldição nenhuma vai acontecer se não houve uma causa lá atrás. Tudo tem uma origem, tudo tem uma origem. E Deus, Ele quer levar você para agora sem mancha nenhuma. Então, se você tiver que passar por situações, por provações, para ficar totalmente limpo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, Ele vai fazer. Assim como você suja uma roupa e a roupa, se for pouca suja, até um suorzinho, você passa por colocar de molhinho ali, jogar na máquina, não foi resolvido. Mas tem outras que ficam tão encardidas que não adianta, tem que ser na mão, tem que se esfregar. E assim, muitas vezes, nós nos sujamos tanto nesse mundo, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, que às vezes não precisamos ser esfregados. Então, vem as provações, vem as dúvidas, e eu não posso culpar Deus de nada mais. Porque tudo há um propósito debaixo dos céus. Amém? Tudo há um motivo de estar acontecendo. Então, por isso que Paulo diz, para que a igreja mantenha-se firme na fé, em tudo vocês dão graça. Não importa a circunstância, por mais que você não entenda, está respirando, em tudo dê graça. Diga amém? Amém, igreja? Então, amados,
Em certa situação, este homem que escreve várias cartas, epístolas que viraram palavra sagrada, que é Paulo, que escreveu essa carta aos Tessalonicenses, ele ali, o contexto é esse, ele está dando ensinamento da igreja de Tessalônica, para que ela se fortalecesse na fé, para poder enfrentar as adversidades. Obviamente chegou até nós porque é uma carta a todos os cristãos, diga amém? Então essa carta chegou a nós porque Deus quer falar com o seu povo. Gente, o mundo está caminhando para o seu final, a dificuldade vai ser cada vez maior. O justo vai ser, como eu disse, aquele que é justificado pelo meu sangue, que aceitou a salvação através do sangue do meu filho, esse vai ser provado mesmo, porque o mundo vai prová-lo, vai, com a minha permissão, vai apertar cada vez mais, para que ele busque cada vez mais, ele tenha mais fé, porque se ele não tiver fé, ele não vai viver nesse mundo, ele não vai conseguir sobreviver. E aí o inimigo vai ganhar terreno e vai acontecer com muitas pessoas que infelizmente ele sopra no ouvido e a pessoa desiste, a pessoa desiste até de viver, Então, mas não são poucos, que há pouco tempo atrás diziam que eram cristãos e hoje estão, infelizmente, porque romperam a barreira do limite do que podia fazer. Achou que tinha liberdade de fazer o que queria? Sim, mas fez algo que é impossível ter salvação. Então, não vou dizer o que é, porque essa palavra é proibida na internet, mas vocês sabem como é que e não são poucos que se autodenominavam cristãos, porque não eram bem alimentados, porque eram religiosos, infelizmente não estou julgando, mas é fato, é uma questão até óbvia, né? Se a luz estivesse ali, não haveria trevas, ou em algum momento baixou a guarda, baixou o escudo da fé, não abaixa o escudo da fé, tenha sempre ele em punho, porque o inimigo vai estar o tempo todo lançando seta. Você está sempre com o escudo da fé se protegendo, porque são setas invisíveis, elas vêm. Você está compreendendo, igreja? Em momento nenhum você não deixe de buscar, porque se você deixar de buscar, você vai se enfraquecer. Olha, mas quando uma pessoa entrega um ministério, seja de louvor, seja que é conato, qualquer ministério, essa pessoa fala, vou dar um tempo, amados, não se existe dar um tempo com Deus. É como nos relacionamentos. Quando a pessoa que está do seu lado fala, quero dar um tempo, esquece, acabou. Não existe mais nada ali. Então esse negócio de eu vou dar um tempinho, viu, pastor? De cada 10, 11 se desviam. Pastor, que conta que essa 10 se desviam, 11, porque geralmente um desses 10 vai arrastar mais alguém. E os 10, alguém vai conseguir arrastar mais alguém. No mínimo 11 se desviam. Então, vigie essa questão de dar um tempo para Deus com o seu ministério. Eu vou dar um tempo para Deus, vou dar um tempo. Não vou mais para a igreja por um tempo, ele já não vai, nem pode esquecer. Esse aí, se a gente não buscar orar mesmo por esse aí, não vai voltar, não vai ter força para voltar. Porque vai se apegar cada vez mais ao mundo, vai ficar cada vez mais distante de Deus, porque a Bíblia diz o seguinte: aquele que se apaixona ou se interessa pelo mundo, aquele que se torna amigo do mundo, é natural, vai se tornar inimigo de Deus. Não que Deus vai ser inimigo de Deus, jamais ser inimigo de ninguém. Deus não faz inimizade com o homem porque ele criou o homem, mas o homem se torna inimigo de Deus, porque ele se apaixonou, se apegou ao mundo, se afastou da luz, está habitando nas trevas, e como está fazendo coisa errada, ele quer ficar escondido nas trevas. Se você fizer algo na luz, vai ser mostrado o que você está fazendo. Então, essa pessoa prefere as trevas porque está fazendo algo de errado. Sabe que se ele for fazer a coisa errada na luz, vai ser mostrada. Por isso que não vem com a luz. Você crê nisso? Amém? Então, entenda esse mistério, amado. Mas esse homem de Deus que escreveu essa carta, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e tantas outras, que é um homem de Deus, que é o apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, ele foi Saulo. Amém, meu amigo? Então esse homem tinha problemas. Ele era um religioso, mas depois Deus transformou ele, inclusive mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Este homem de Deus aí, sendo um homem de Deus, ele passou por lutas, amado. Teve circunstâncias na vida dele, por isso que ele fala com autoridade. Em qualquer circunstância, dá graça. Diga para o teu irmão do lado: você quer cumprir a carreira? Quer ser salvo? De verdade, isso é mais. Você não está falando só da boca para fora, não? A pessoa está dizendo que quer ser salvo mesmo. Então, quer um conselho? Não se desapegue de Deus. Não se afaste de Deus. Não deixe de buscar. Porque se você fizer isso, você vai esfriar na fé. Não tente fazer isso de forma alguma. Não se afaste, não pare de ouvir. A fé vem só pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus, irmãos. Amém? Então pense, tenha amor pelo menos para a sua alma, que é eterna. Se você não consegue amar a Deus ainda, é sua alma primeiro, vai. Porque Deus está dizendo que a sua alma vai ser condenada se você se afastar da luz. Embora a ordem dele é que você ame a ele acima de tudo. Mas como é que você vai amar a Deus se você não ama nem a si mesmo?
Você tem que aprender primeiro a gostar de você, da tua alma. Peraí, eu tenho uma alma que eu, né? Onde que eu vou estar na eternidade se eu não estiver com Deus? Isso é igual, né? Então, busque. Por isso que a ordem é amar a Deus, não é um pedido. Deus não, por favor, me ama, vai. Me ama, vai. Não, Jesus não está falando isso. Ele está falando, eu te ordeno, me ame. Acima de tudo, me ame. Diga amém. Que assim seja então, hein? Não é da boca para fora, você sair fora, esquecer a palavra de Deus e começar a praticar tudo errado. Vinha o tentador, viu o tentador, você cai nesse lado. Cuidado, se você diz que ama a Deus, você vai não. Amém? Você vai lutar com o diabo, vai lutar com a tua carne. Vai mortificar a tua carne, vai entrar em oração, vai entrar em jejum, vai repreender o mal, não vai aceitá-lo. Amém ou não? E aí ele vai fugir de você. O diabo, onde tem a luz, ele não pode ficar dentro de trevas. Ele tem que trabalhar no escuro, na surdina, onde ele consegue enganar, ele consegue seduzir e fazer as pessoas caírem. Então, vá para a luz, amados. É só na luz que você consegue estar realmente protegido. Diga bem? Então, no nome de Jesus, tá? Então, imagine esse homem, o apóstolo Paulo. Esse homem escreveu em tudo, em qualquer circunstância, todas as circunstâncias, você tem graça. E ele falava isso com autoridade, que mesmo sendo um homem de Deus como ele era, ele tinha provações, amados. Ele passou por provações terríveis. Esse homem sofreu demais. Eu convido meus irmãos a ir lá em 2 Coríntios, porque esse homem, para cumprir a carreira, ele teve que honrar a fé dele mesmo. Amém, igreja? Em 2 Coríntios, na segunda carta do apóstolo dele, Paulo, aos Coríntios, ali está registrado um momento muito difícil da vida desse homem, porque ele está sofrendo por alguma causa. Ninguém sabe, a Bíblia não fala o que é esse espinho, mas você já sabe que eu vou falar do espinho, né? Então ele está passando por alguma luta. Então quando ele fala em tudo dá graça, ou tem graça em todas as circunstâncias, é porque ele sabe o que é sofrer. Esse homem sabe o que é padecer. Então quando ele vai dizer ali, você vai ver um texto comigo, que ele vai clamar ao Senhor, ele vai rogar, vai implorar a Deus que seja retirado o espinho da carne. E o que é mais interessante, este homem pede por 3 vezes para Deus tirar esse espinho. A Bíblia é tão tremenda que não revela qual é o espinho. Pode ser, aí você vai longe. Mas por que Deus não revela qual foi o espinho da carne dele? Porque pode ser o espinho da carne de muitos. Pode ser qualquer espinho, qualquer seta enviada. Um desejo carnal, uma doença física que fazia ele sofrer. Enfim, alguém, hoje, quando lê essa palavra, vai lembrar, tem algum espinho, alguma angústia, alguma coisa que te incomoda, que te não deixa nem dormir direito, te traz preocupações. Então, são espinhos que tem na tua carne, porque atinge você diretamente aqui, Então, no nome de Jesus, Deus é tão tremendo que quando não revela o espinho, só fala que ele pediu para Deus 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne dele. E mas 3 vezes. E olha, se Deus só respondeu uma 3ª vez para ele, e ele se conformou com a resposta de Deus, é porque por 2 vezes, sabe lá quanto tempo demorou essas 2 vezes? Deus não falou nada. Fica com o teu irmão nada. Esse silêncio como dói. Dói mesmo, né? Quem já orou e nada, não tinha resposta nenhuma. Quantos disso já orou, né? Já aconteceu isso com você? Faz assim. É duro, né, amados? Esse silêncio é difícil, amado. Difícil de dar. Então, Paulo pediu 3 vezes. Significa que 2 vezes Deus não falou nada. Deus ficou em silêncio. Esse silêncio é difícil, amado. Mas tudo há um propósito. Até no silêncio, Deus tem um propósito. Diga amém? Então vamos ler aqui, capítulo 12 de 2 Coríntios, do versículo 7 ao versículo 10. Estão juntos? Vamos lá então. Para impedir que eu me exaltasse por causa das grandes revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Versículo 8. Por 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Versículo 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa justamente na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei, aí Paulo diz, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo de número 10. Por isso, por amor de Cristo, alegrarei-me nas fraquezas, ou regozijarei-me nas fraquezas, lá nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, agora compreendo que eu sou forte. Diga bem?
Entendeu? Porque Deus está aperfeiçoando o poder dele em você, nas fraquezas. Diga bem? Então é nas provações mesmo, então, amado. Amado, não deve ser nada fácil, né, irmão? Deve ser difícil mesmo, né, amado? Você clamar, não ouvir a resposta e ficar firme ali, né? Porque, louvar a Deus, exaltar a Ele e dar graças a Ele numa situação boa, é moleza, né, amado? Obrigado, Senhor, estou com a conta bancária positiva. Obrigado, Senhor, às vezes está cheia, ó, panela cheia. Obrigado, Senhor, meu tanto está cheio. Olha o carro, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, ó, agradecer a Deus. Eu sou grato, eu conheço que é o Senhor. Maravilha, que bom. Mas não se esqueça que isso não é vida de um cristão. No mundo tereis, então haverão dias difíceis. Senão a Bíblia não diria isso. E aí sim, o cristão é provado. Se realmente ele dá graças em tudo e em qualquer circunstância. E elas têm que vir, mas o diabo é astuto. Ele, quando provocou lá a situação de Jó, ele falava, também eu sou dar tudo para ele, assim que é eu. Ele praticamente disse para Deus na Assembleia lá dos Anjos. Ele falou, Senhor, deixa eu tocar na saúde dele, se ele vai blasfemar com o Senhor. Deixa eu tocar nas finanças dele, deixa eu tocar em tal coisa, deixa eu tocar, deixa eu ver se não vai. E assim, Deus, como precisava salvar Jó, manter aquele homem íntegro, ele falou, não vai, eu permito, eu conheço o meu filho, pode ir, mas não toque na aula dele. Aí perdeu tudo, Jó, você sabe a história, não está montado, porque a pregação não é sobre Jó. Mas se dar graças em tudo é fácil, amado. Eu quero ver você dar graça em qualquer circunstância, em qualquer situação. Amém? Lá em Jó, eu que você vai assim, lá no capítulo número 2 do livro de Jó, no capítulo 2, e nos versículos de 9 e 10. Porque teve uma pessoa, amados. Você viu que Jesus falou assim, numa certa situação, no Evangelho, no Novo Testamento? Olha, gente, cuidado, hein? Vocês não se esqueçam que eu não vim trazer paz nessa terra. Com essa passagem, amados? Está no livro de Mateus, né? Se eu não me engano, Mateus, eu não me recordo agora. Mas enfim, 10, obrigado, Jesus. Mateus 10. Mateus 10, se você memória, traz que Jesus fala assim, não penseis vós que eu vim trazer paz nessa terra. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer uma espada. Vocês estão num campo de guerra. Amém, amém? E vou contar um segredinho para vocês. Jesus fala para os discípulos. Os maiores inimigos que vocês estarão na própria casa. Porque eu vim para colocar filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filha, contra nora, contra ele. Eu vim criar esse atrito mesmo, porque vai haver esse atrito, porque o inimigo vai agir nessas pessoas. Porque elas não. Então você que tem um discernimento, você tem que aprender a lutar, não contra a carne e o sangue, mas sim com as armaduras, com as armas que eu libero, para você vencer o inimigo que está usando a pessoa. Diga amém? Então, em resumo é isso, tá, amado? Mas lá em Jó, esse homem passou por uma situação terrível. Acho que os irmãos sabem, né, amado? Pegar uma doença que coça, que é terrível. A tal da lepra, que é terrível, amado. Mas coça é uma coceira e é coceira com ardume, queima. Então, se a pessoa coçar, cai, a pele sai tudo. Então, fica totalmente, é horrível. A pessoa vai morrer, vai perdendo tudo. A pele vai caindo, apodrecendo. Então, ele pegava caco para se coçar, caco. Porque se ele coçasse a mão, até o dedo caía. Ele pegava caco, os dedos não tinha força para coçar. Então, amado, esse homem estava no extremo da circunstância mais difícil do ser humano, na beira da morte. Aí então, alguém chega nele e fala isso aqui, versículos número 9 e 10, capítulos 2 de Jó. Aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe, chamou-lhe a atenção, e disse-lhe: deixa de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai te resolver nada. Amaldiçoa logo esse Deus e morra. No entanto, ele afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Diga amém? Entendeu? Olha só, um homem íntegro como Jó, e lá da glória Deus olhou e falou: olha como é íntegro aquele homem, como me agrada a integridade daquele homem. Ele, num momento difícil, uma circunstância que poucos homens na terra talvez existiriam. E ele continuou firme na fé que ele tinha e no amor que ele tinha para com Deus. Chamando até a mulher de louca. A mulher, então, é interessante, você, né, mulher?
Agora, quando nós éramos lá, se você estudar Jó, você vai descobrir que era um homem poderoso, riquíssimo. Era um dos mais ricos da época dele. Só para você, como é que eu sei disso? Quando está na Bíblia, isso é só você estudar um pouquinho de teologia e ver o valor que tinha um camelo. Aí vai falar a quantidade que ele tinha de camelo, quantidade que ele tinha de animais, falando de cada animal. Era uma fortuna. É impossível isso de teologia. Sabe que era um homem, nos tempos de hoje, chamado de bilionário. É um dos bilionários, dos poucos homens ricos do mundo, bilionário do mundo. Ele tinha esse poder, perdeu tudo. Até a saúde, perdeu os filhos, perdeu tudo. Não restava mais nada. Então, este homem está de acordo com Paulo. Em toda e qualquer circunstância, dei graças a quem? A Deus. Porque esta é a vontade de Deus. Sabe que Deus queria que ele sofresse? Não. Deus queria tirar uma acusação que tinha sobre ele. Entenderam agora? E às vezes as pessoas não sabem nem que cometeram um erro. Soltaram uma palavra, numa conversa informal, numa mensagem de WhatsApp ali qualquer, registrou algo que entristeceu o coração de Deus e que legalizou uma situação contra a vida dela mesma. Jó, se você não sabe, está lá. Qual foi o erro de Jó? Ele dizia para a mulher: aconteceu o que eu mais temia. O diabo sabia que ele temia. Ele, para você ter ideia, a Bíblia fala que ele ficava, os filhos saíam para o inimigo, os filhos tinham dinheiro, né? Tinham recursos, eram filhos de milionários. Eles saíam, faziam baladas naquela época, ele não faz essa expressão, mas estou trazendo para a nossa linguagem hoje. Eles saíam, faziam noites e noites de festas. E Jó ficava orando o tempo todo, intercedendo por eles, orando por eles. E no coração dele havia esse temor. E um dia ele soltou uma mulher que tinha medo que acontecesse aquilo lá. Como aconteceu, o diabo sabia. Então, cuidado com o medo também. O medo, se o diabo souber qual é o teu medo, qual é a tua fraqueza, cuidado, você que é mãe, você que é pai, você que tem situações. Cuidado, esse negócio. Soltou a palavra, tem medo, acabou. O diabo falou: opa! Você acabou de dar munição do diabo trabalhar na tua vida. Justamente nessa área. Então, vigia. Por isso aconteceu com Jó. Mas voltando para cá. Então, ele fala para a mulher: você não passa de maluco, está falando como maluco, uma pessoa que não tem temor a Deus. Porque se você tivesse temor a Deus, você estaria glorificando a Ele da mesma forma como você glorificava lá quando nós estávamos bem de vida. Diga amém? Então, amados, a Bíblia fala, em toda essa provação, ele não pecou com os lábios, não deixou vacilar a sua fé e nem pecou com os lábios. Por que pecar com os lábios? Veja lá no versículo 10, no finalzinho: em toda essa provação, os lábios de Jó não fizeram vacilar e nem pecar. Diga amém? Sabe que pecado que comete alguém que não vigia, que vacila nos lábios? Comete um pecado chamado murmuração. E é exatamente isso que o diabo quer tornar você: um murmurador. Amados. Então, amados, o diabo é especialista em arrastar a gente no plano dele. Porque ele sabe que a tua carne é fraca. Jesus disse isso: cuidado, só teu espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. Então fique o tempo todo em espírito. Diga amém? A tua carne é fraca, cuidado. Já está esperando só uma brechinha, uma única oportunidade para passar uma rasteira em você. Cuidado, irmão, vigia. E a rasteira dele não é uma rasteira pequena, não, é grande mesmo. Destrói vidas, mata, rouba e destrói. Então vigia, em nome de Jesus. Jesus disse na sua palavra em João 16, um texto muito conhecido, João 16, 33. O que diz João 16, 33? No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, ou seja, fiquem firmes, porque eu venci o mundo. Diga amém? Então, no mundo nós vamos ter aflições. É o que eu falei há pouco. Você dá graça, da coisa tudo maravilhosa, é qualquer um dá, qualquer ímpio dá isso aí, qualquer iníquo dá isso. Mas você é um cristão, então você tem que lembrar que você terá aflições nesse mundo, irão as aflições, seja lá qual for, mas você tem que lembrar que em tudo você deve dar graça, porque Deus tinha um plano ali de Jó, é tirar a acusação e depois tirar tudo, ele permanecer íntegro na fé. E aconteceu o que? Depois Deus deu tudo para ele em dobro, ele multiplicou em dobro tudo que ele tinha lá. Amém? Então vigia nisso aí, em nome de Jesus. Naquela carta, Paulo, quando diz em tudo é graça, como eu disse, está instruindo a igreja para que se mantenham firmes, porque Jesus disse em tudo, Jesus falou, não tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que é bom ânimo ficar firme. E Paulo está o tempo todo naquela carta, naquele texto que nós temos, em tudo é graça, em todas as coisas, em qualquer circunstância, você deve dar graça. Ele está levando, instruindo a igreja pelo Espírito Santo a se manter justamente firme, né? Se manter com bom ânimo, amém? Jesus repete
essas palavras. Mas eu convido você lá em 1 Tessalonicenses, que agora vamos ler um pouquinho mais dos versículos, além daquele que nós lemos de em tudo da graça. Vamos lá, em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5. Nós lemos apenas um versículo, quero que você agora entenda um pouco mais, né? Vamos ler um pouco mais disso, para compreender como deve ser o nosso proceder neste mundo tão tenebroso. Vamos então às instruções do Senhor, como nós devemos proceder como cristãos, né? Nesse tudo em dar graça. E como é que eu dou graças a Deus em tudo? Lá na 1 Tessalonicenses vai dizer, do versículo número 16 em diante. Quem encontrou, diga amém? Vamos lá. Então, olha os conselhos do Senhor. Mantenham-se sempre alegres, ou seja, alegrem-se sempre, regozijam-se sempre. Diga amém? Amém? Essa é a primeira dica do Espírito Santo. Uma vez eu encontrei uma irmãzinha aqui, domingo agora, estou ali com os olhinhos dela, vi que ela está meio tristinha, olhei para uma lagriminha dela saindo, eu falei, filho, você está triste? Não, um pouquinho só para Portugal. E aí eu disse, não pode ser triste um coração que ama a Deus. Amém? Não pode, porque você tem o seu nome escrito no livro da vida, filho. Comecei a falar com ela, ela se alegrou um pouquinho mais. No domingo eu cheguei aqui e fui abraçar os irmãos. Então, amados, e não pode ser triste um coração que ama a Deus. Então, alegrem-se sempre, regozijam-se sempre. Diga amém? Tá? Alegre é o primeiro conceito de Deus nessa carta do apóstolo Paulo. Olha a segunda dica dele: orem continuamente. Olha só, orar não é você botar o joelhão no chão e falar, não, irmão, é estar o tempo todo falando com Deus, em intimidade com Ele. Diga amém? Vai sair de casa, Senhor, acordou um pouco, Deus, obrigado, Senhor, acordei mais um dia, obrigado, Senhor, vai sentar na mesa, tomar café, Senhor, obrigado por esse café, obrigado, meu Deus, obrigado por esse alimento, eu lavou o rosto, obrigado por essa água no meu rosto, Senhor. Amém, amém? Em tudo você deve dar graça, em tudo você deve estar feliz, em tudo você deve estar orando e agradecendo o Senhor o tempo todo. Orem continuamente. A sequência disso, no versículo 18. Agora, deem graças em todas as circunstâncias. Eu li há pouco, né? Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Versículo 19. Deixa eu ver onde eu vou, até o 24. Versículo 19. Não apaguem o Espírito, ou seja, não se afastem do Espírito Santo. Amém? Versículo 20. Não tratem com desprezo as profecias. Versículo 21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E o versículo 22. Afastem-se de toda aparência, de toda forma do mal. Versículo 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o seu espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Versículo 24, para finalizar. Aquele que o chama, ou chamou, né? Aquele que o chama, é fiel e fará isso. Diga amém? Amém. Você crê nisso? Glória a Deus. Então, amados, vamos entrar na parte final. Eu falei que murmuração é pecado, né? E é claro que é, amados. Murmurar é pecado. A murmuração, o que significa murmurar pelo dicionário? Eu trouxe aqui, murmurar é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se de algo, falar mal, apontar faltas, formar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. Isso é murmurar. Por isso, amados, a palavra de Deus nos adverte contra a murmuração. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Olha aqui, diz aqui, não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Olha aí a consequência do murmurador. Amados, uma hora ou outra o exterminador, que é o diabo, ele vai ganhar autorização, porque você chegou no tempo de vida e você não se converteu. Você continuou um murmurador, uma murmuradora. O que é murmurar? Você vive lastimando-se, queixando-se, vive apontando faltas, formando mau juízo de pessoas ou de alguma coisa. Cuidado, o murmurador peca. Jó, em toda aquela provação, não pecou no vacilar dos lábios e não murmurou. O pecado da murmuração. Então, fique claro que a murmuração é pecado. Olha um outro texto que fala sobre a murmuração. 1
Pedro, capítulo de número 2. Lá no finalzinho da Bíblia você encontra as cartas de Pedro. Antes das cartas de João, você encontra Pedro. Na primeira carta, no capítulo número 2, versículo 1 ao 5, diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, versículo 2, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Versículo 3, se é que já provastes que o Senhor é bom, benigno. Versículo 4, e chegando-vos para ele a pedra viva, que é Jesus, né? A pedra viva, deixa eu só bater um bichinho de luz. Chegando-vos para ele, que é Jesus, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, com pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Diga amém? Olha as passagens que falam sobre a murmuração. Não murmureis, porque se você murmurar, você vai acabar sendo destruído pelo exterminador, como muitos já foram. Não, deixe toda a malícia, deixe todo o engano, deixe todo o fingimento, deixe as invejas, pare com todas as murmurações. Você acabou de ler aí, amados. Ou seja, afastemos de toda a aparência do mal, irmão, e procuremos o mais rápido possível estarmos sempre revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir o dia mal, que vai chegar. Infelizmente, a Bíblia fala, infelizmente ela fala para nos advertir, e vai acontecer. Os dias maus vão chegar a qualquer momento. Você que está vivendo um período bom da sua vida aí, fique sempre assim, feliz, até aí nas circunstâncias de dificuldade. Por se ela vir, você tem que estar forte, revestido do poder de Deus, para suportar. Diga amém? Então vamos lá. Como já foi dito, no mundo tereis aflições, mas tem o quê? Fiquem firmes na fé. Eu já venci, disse o Senhor Jesus. Amém? Cuidado com o sono deste mundo, amado. Cuidado com o sono. O inimigo tem uma setinha que ele manda, que é fazer você voltar para o sono deste mundo. E a palavra nos adverte a esse respeito. Lá em Efésios, capítulo de número 5, e versículo número 14 a seguir. Vamos ler? Efésios, capítulo 5, 14 a seguir. Diz assim no 14: por isso diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, aqueles que são loucos, né? Mas sim como sábios. Versículo 16: remindo, analisando o tempo, porquanto os dias são maus. Versículo 17: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Outro conselho de Deus, Hebreus, capítulo de número 10. Carta aos Hebreus, capítulo número 10. Isso aqui quase todo mundo Deus fala, mas o povo parece que não escuta, né, amados? Peraí, só Deus mesmo. Capítulo 10, versículo 25. Não deixem de congregar, como é costume de alguns, antes façam admoestações, e tanto mais quando vedes que aquele dia se aproxima. Amados, o dia está se aproximando, só não vê quem não quer. O dia está chegando. Eu não sei quando, não compete aos homens saber data ou época, mas Deus nos deixa a graça de analisar que os sinais estão muito evidentes da volta de Jesus. Estão muito evidentes. Então, se alguém voltar ao som deste mundo, é porque quer dormir e morar com o diabo para viver na eternidade, pensando que ele é amiguinho. Ele não é, ele é inimigo eterno das vossas almas. Porque ele quer você lá com ele no sofrimento eterno, porque ele vai ao abismo. Ele quer arrastar, como ele arrastou uma terça parte dos anjos do céu, ele quer arrastar agora as almas que estão nesse mundo, que pretende Jesus salvar. E então fique esperto, fique atento. Amém ou amém? Eu encerro essa mensagem deixando aqui o tema para a reflexão. Quero crer que Deus falou nesse lugar. Amém ou amém? E qual que é o tema dessa mensagem? Para que você realmente fique refletindo. E quando você precisar de alimento, você se lembra, eu vou anotar esse tema aqui. E quando precisar, eu vou voltar lá no YouTube, vou procurar no canal do YouTube da Igreja Comunidade Evangélica Amor de Deus,
esse tempo eu vou enviar para alguém, eu vou me alimentar de novo. Eu vim mesmo assistindo cursos e eu mesmo prego o dia mais. Pregação dos irmãos, minha, de oração da terça, eu vim mesmo estou assistindo coisas lá de trás, porque eu estou aqui em espírito. Então eu gosto de estar sentado. Por mim, eu estaria sentado ouvindo o pregador pregando. Mas Deus quis que eu estivesse aqui, não foi plano meu, foi dele, e eis-me aqui, Senhor. Mas eu gostava muito de ouvir a palavra de Deus, como eu gosto. E eu, como eu estou aqui em espírito com a responsabilidade de levar a palavra, eu preciso ser alimentado também. Por isso mesmo, quando eu peço para alguém pregar, eu fico assistindo, e volto a assistir as pregações desse ministério, porque é esse ministério que Deus me deu. Amém, igreja? Como eu não tenho convivência, porque esse é um outro grande erro. Tem pessoas seguindo aí até anticristo sem saber. Pessoas que se fingem são falsos profetas. Toma cuidado, amado. Hoje, o que mais está tendo nesse mundo, cada internet, por causa de interesses, o que mais tem é pregadores. Eles estão arrastando exatamente como o diabo fez, um monte de seguidores. Cuidado, vigia, amado. Vigia em nome de Jesus. Eu não vou entrar nesse tema. Mas o tema dessa mensagem de hoje é: não murmurem, mantenham-se na fé. Diga amém? Você entendeu a mensagem de hoje? Não murmurem, mantenham-se na fé. O que é murmurar? Não se queixe das coisas, não lastime-se, não fale mal, não aponte faltas, não forme mau juízo de ninguém. Cuidado, irmãos, tudo isso faz parte da murmuração e é pecado. E Jó, em toda a sua provação, ele não pecou, ele não vacilou nos lábios, porque é da boca que sai a autoridade para o mundo espiritual agir. Cuidado. Então, a melhor coisa é quando você não tem entendimento, ou não tem provas, ou não tem nenhuma noção do que está falando, é se calar. Nem concordar com a sua verdade. Me conta aqui mais, não conta mais nada. Para aqui, ó. Qual que é o problema? Vamos orar para essa pessoa? Vamos orar. Amém? Ou então vamos procurar, aí vamos voltar com eles. Amém? É o que deve fazer um cristão. Um crente não. Um crente que vai qualquer coisa. Ele cai na cidade, facinho. É algo fácil, porque ele gosta das coisas da carne. Então, vigia, irmãos. Não murmureis. A murmuração é pecado. É um pecado gravíssimo que pode fazer o que a Bíblia fala lá. Ó. A murmuração levou muitos à morte. Por causa da murmuração, o exterminador levou aquela vida. E então, vamos vigiar mais, amados. Amém? Então, eu encerro com essa mensagem, encerro com esse tema, vai ficar registrado no canal do YouTube, e Deus vai testificar no teu coração se você crer. Para isso, eu peço que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus agora. Você que recebeu a palavra, tá? Recebeu de bom grado, porque receber por receber, isso é religiosidade, né? Se você recebeu de bom grado, se essa palavra falou ao seu coração e fez você refletir, fez você meditar, fez você desejar realmente viver uma vida íntegra com Deus, você vai dizer isso aí agora com a mão no coração. Diga assim: Deus, obrigado por essa palavra, eu tomo posse dela. Ensina-me, Senhor, a ser um filho, uma filha obediente e a viver segundo os seus propósitos, em nome de Jesus. Amém? Se tiver que você mortificar a tua carne, mortifique. Se você está vendo que um mal não sai por causa só da oração, você vai para o jejum, meu irmão. Vai para o jejum, minha irmã. Se esse mal vai estar lutando, está insistindo em prevalecer na tua vida, na tua família, qualquer mal, seja o que for, você está lutando pela libertação, vá para o jejum, vá para a oração e jejum. Não deixe de orar e nem de jejuar. Se fortaleça, porque é necessário que você diminua e Deus cresça. Não há como Deus crescer com a tua carne, fazendo a vontade dela. Amém, meu amigo? Deus é contra a carne, Ele luta contra a carne. Então, um é o oposto do outro. Então, vigia em nome de Jesus. Senhor, esses são seus filhos que acabaram de dizer com os próprios lábios. Eu espero que não tenha sido mecânico da parte deles, e sim que o Senhor encontrou sinceridade, não só nos lábios, mas no coração deles, Pai, de desejar realmente essa transformação. Porque o Senhor está nos transformando dia a dia, Senhor. Pois a tua palavra diz que de glória em glória nós seremos transformados. E veremos o Senhor um dia como o Senhor nos vê. Conheceremos o Senhor como o Senhor nos conhece. Para isso, Senhor, envia uma unção de testificação no coração dos teus filhos desta mensagem que veio do teu coração para o coração da outra igreja. E aonde chegar a imagem, o som desse culto, o Senhor tem essa autoridade, esse poder. E aonde o Senhor encontrou liberdade de testificar no coração dessas pessoas e fazerem crer que o Senhor falou, que o Senhor está assinando essa mensagem em nome de Jesus. Amém.
com sua oração e com a sua fé, a campanha que você fará para a sua vida e para a vida de terceiro. É uma campanha de libertação. Amém? Aonde está o povo? Jesus falou assim: será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Por que será que Jesus falou isso, né, amados? Tem gente morrendo de sede dentro da água da vida. Misericórdia. Deus está provendo campanhas, provendo movimentos que, para você exercer a sua fé, não morre de sede dentro da água da vida, amados. A palavra está aí sendo lançada, as campanhas estão aí, a igreja está aberta, louvado seja Deus por isso, amém? Então exercite sua fé, pratique ela em nome de Jesus. Você que vai iniciar a campanha hoje, ou está no meio dela, está encerrando, se coloque em pé em nome de Jesus. Você que está na rede social também com a sua campanha já, coloque-se em pé, vamos falar com Deus rapidamente, apresentando a sua causa. Em oração você vai falar com Deus. Segura essa campanha firme aí e fala com Deus enquanto o pastor falar aqui em oração com você. Eu não conheço a sua causa, mas você vai apresentá-la agora em oração ao Senhor, em nome de Jesus, enquanto eu falo aqui. Depois farei uma oração de concordância para a sua vitória, em nome de Jesus. Senhor, aí estão seus filhos falando com o Senhor em Espírito, Senhor, orando e apresentando as causas, as situações que eles estão carentes para que haja libertação, quer seja para a vida deles ou para a vida de terceiros. Pai, já estão com a folha preenchida, uns pegaram hoje, vão preencher depois, mas já estão orando e apresentando ao Senhor quais são os motivos, Senhor. Eu não tenho esse poder, mas o Senhor tem, porque o Senhor é onisciente, o Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente. Então, Senhor, eu sei que o Senhor está ouvindo cada clamor, está mandando seus anjos levarem até a sua presença cada petição através dessas súplicas. E é no nome de Jesus que eu profetizo que o Senhor retornará com as bênçãos e as vitórias desse povo, porque a tua palavra diz que jamais a sua palavra deixará de cumprir o propósito pelo qual o Senhor soltou ela, Pai. E o Senhor soltou uma palavra de bênção, quando o Senhor disse que aquele que pedir, crendo, não duvidando, em nome de Jesus, receberá. Então, que haja esse povo nesse lugar, Senhor, crendo, pedindo, orando e não aceitando setas do inimigo, colocando dúvida no coração deles, porque o Senhor é onipotente, Pai. Tudo o Senhor pode, não há impossíveis ao Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor faça eles crerem nisso, que venha a fé de uma tal maneira que eles possam sair abençoados dessa campanha e o teu nome glorificado em nome de Jesus. Amém. Esta é a minha oração. Agora eu vou pedir que você faça uma oração coletiva com seus irmãos em relação à sua campanha ou suas campanhas. Digam com voz bem nítida, bem altiva, para tremer o inferno. Digam todos, não deixe de orar, não, mas repita essas palavras. Digam: Senhor Deus, eis-me aqui, na tua presença, acabei de apresentar os motivos da minha campanha. Agora, Senhor, eu digo publicamente que eu tenho a fé necessária de tomar posse da minha bênção, e sei que serei abençoado e darei testemunho da minha vitória sobre esta campanha, em nome de Jesus. Diga amém? Então, que seja assim para a glória de Deus sobre a tua campanha, sobre a tua vida, ou a vida de quem você apresentou, em nome de Jesus. E que demos testemunhos e o Senhor seja glorificado através desses testemunhos. Diga bem? Senhor, a pobre
compreensão desse momento sagrado. Quero abençoar meu Pai, os meus irmãos, com a bênção do Senhor. Que as suas mãos estejam estendidas a todo dizimista fiel desta casa, a cada semeador, a cada investidor, a cada empreendedor, a cada ofertante, que fazem esse gesto com amor, com alegria e fé no coração. Pai, são aqueles que reconhecem que tudo provém do Senhor e fazem isso com muita alegria no coração, sabendo que estão sendo úteis na tua obra. Deus, aqueles que não fazem, também abençoa a libertação desse engano, dessa cegueira, Pai. Que eles passem a ver com os seus olhos como é a tua obra. E nesse lugar, o teu nome seja glorificado através dessas vidas. Quero abençoar tudo que eles plantaram na tua obra, tudo que eles semearam, tudo que eles investiram, tudo que eles devolveram, Senhor. E abençoar com as bênçãos do Senhor, declarando a multiplicação do seu nome na vida deles até o sempre, como está na tua palavra. E nunca falte a eles, Pai. Que o nome do Senhor seja glorificado. Além de ser uma semeadura, que vai render muitos lucros e bênçãos para eles, Pai, também será bênção e prosperidade da tua obra, em nome de Jesus, nesse lugar. E para todos que o Senhor separou para dela depender desta obra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail. Eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele. O que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana.
cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você, no anexo, um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.